E aí, pessoal, tudo certo? Renan aqui. No vídeo de hoje, queria falar um pouquinho sobre o Keycloak, mostrar uma aplicação Java, bem simples, mas uma aplicação Spring, utilizando o Keycloak. O Keycloak é uma ferramenta para a gente utilizar nas nossas aplicações para fazer autorização, autenticação e autorização. Então, a gente pode utilizar ela para nos fornecer, por exemplo, um token. Ela vai gerir autenticação e autorização. Ela vai criar um token, por exemplo, e aí, através desse token, eu consigo fazer chamadas para a minha API passando esse token. Tá? Então, a gente deixa de criar um serviço, né, digamos, na nossa estrutura de microserviços. A gente vai estar trabalhando com microserviço. Então, eu deixo de criar um serviço que é responsável por fazer essa parte de gerenciamento dos usuários, fazer autenticação, fazer autorização, de gerar esse token. Eu deixo de fazer isso de forma, né, de programar isso, e eu passo a usar o Keycloak para fazer esse gerenciamento para mim. Então, eu vou mostrar aqui, rapidinho, a configuração do Keycloak. Eu já tenho uma aplicação aqui que vai utilizar, mas primeiro a gente vai para a parte do Keycloak aqui. No guide aqui, ele mostra como é que eu posso fazer usando o Docker, tá? Que é bem simples aqui, eu já tenho um comando pronto do Docker, que eu vou fazer uso, ó. Então, eu vou vir aqui abrir o PowerShell. Ele vai executar a imagem do Keycloak, versão 25.02, e ele vai expor na porta 8080, e ele está também configurando aqui o usuário admin sem admin, porque a gente vai precisar entrar no console, né, da aplicação. Inclusive aqui ele mostra, ó, log no admin console, que o caminho é localhost 8080 /admin. Então, se eu clicar aqui, abrir outra aba, ele vai abrir aqui, ó. Então tá aí o Keycloak. E aqui ele fala para a gente criar já, ó, um Helm. Ele tem um Helm Keycloak aqui, ó, master. Ele pede para a gente criar um. E eu vou criar um chamado MyHelm mesmo aqui, ó, MyHelm. E aí nele a gente vai configurar o nosso cliente, que vai ser a nossa aplicação, e pelo menos um usuário, que vai ser como se fosse um usuário da nossa aplicação, que quer fazer um login e ter acesso a um token. Então, vou criar o MyHelm. Vou configurar um client já. Vou criar um client aqui. Vou chamar ele de meu cliente. Ou meu cliente, ou meu cliente, mesmo azar. Meu cliente. Next. Aqui eu vou deixar padrão. E aqui também vou deixar padrão, não preciso configurar qual é a URL da minha aplicação aqui. Criei meu cliente e agora eu vou criar um usuário. O usuário eu vou criar o Renan Lessa, com e-mail renanlessa@gmail, first name. E-mail verificado sim, não quero que o usuário precise fazer nada. Vou criar. Aqui em Credentials, aqui eu vou criar a senha dele. Eu vou botar a senha como Renan123. E aqui também, Renan123. Vou dizer que é temporária. Não, não é temporária. Vou salvar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir uma role. Então, a gente depois vai ver nossa aplicação na que a gente vai trabalhar com roles. Tá, então, eu vou atribuir uma role, Helm roles. Vou criar uma role chamada user. Salvar. Depois eu venho aqui em users, Renan, role mapping, assign role, filter by clients, filter by Helm roles, aqui, user. E adicionei essa role para esse usuário. Então tá, Renan Lessa, usuário Renan Lessa. Esse usuário aqui é como se fosse o usuário da minha aplicação, tá? E o cliente que eu gerei é o cliente da minha aplicação, porque a minha aplicação é um cliente para o Keycloak. E o meu usuário realmente é um usuário para a minha aplicação. Tá? Então, fiz essa configuração. O projeto que eu vou baixar, que eu já criei, já está aqui, configurado, ele usou Spring Web e Spring Security por padrão, que eu consigo colocar ali, mas tem outras dependências que eu adicionei que não tem aqui. Então, eu vou abrir ele aqui. Ele já está pronto, mas a gente vai passar ponto a ponto e vai fazer os testes aqui. É que ele é bem simples mesmo. Então, como eu mostrei, a gente já está usando o Spring Security,
Spring Web, porque eu vou criar um endpoint, então eu preciso do Starter Web. Mas além disso, eu precisei do JWT, precisei do Keycloak, uma dependência do Keycloak. Aqui ele está reclamando porque eu acho que essa dependência tem problema de vulnerabilidade, então tem que escolher uma versão melhor aqui. E eu precisei do Auth Authorization Server. Basicamente foram essas 3 a mais que eu adicionei. Estou usando a versão 3.32 do Spring Boot, e aí eu preciso usar a versão pelo menos a 17 quando eu uso a versão 3. Certo. O que eu fiz aqui? Na controller, essa classe controller, eu criei um endpoint do tipo get aqui, que retorna hello world. Tá? Basicamente isso. E coloquei esse pre-authorize aqui, has_role admin. Vou trocar para has_role user aqui. Então, basicamente, o que ele faz aqui, ele vai validar pre-authorize, né? Se o meu usuário tem a role user. Então, se ele tiver a role user, ele pode ter acesso a esse endpoint. Se ele não tiver, ele não vai ter acesso. Basicamente é isso. Depois, eu fiz a security config. Então, quando a gente vai fazer uma aplicação que vai ter Spring Security, normalmente a gente faz security config, a gente usa esse security filter chain, a gente anota como bin esse método aqui e faz algumas configurações. Normalmente a gente desabilita o Spring Security, depois a gente coloca ali o que a gente precisa ali, que é liberação de algumas rotas, as outras não, enfim. Quem já viu os vídeos aí que eu já fiz no passado com relação, acho que é uma API que é de agendamento, a gente faz algo nesse sentido. Então aqui o que eu vou fazer é basicamente aqui nesse ponto eu estou desabilitando o Spring Security, e aí eu mostro para vocês por quê. Se eu fizer só esse código aqui, e vier aqui e levantar a aplicação, ó, depois a minha aplicação está rodando a 8081 e o Keycloak está no 8080. Então eu vou vir aqui no HTTP, eu tenho uma chamada para 8081 aqui, ó. Ele retornou Hello World. Por quê? Porque eu acabei desabilitando aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, e comentar tudo isso aqui, eu não tenho configuração do meu Spring Security, mas eu tenho o Spring Security como no meu POM. E por padrão, quando eu treino ele, o Spring Security já coloca, né, o Spring Put, o Spring Security já coloca uma pré-configuração. E aí, se eu tentar chamar dessa forma, eu tenho 401, porque por padrão, por já estar no POM ali, já ter a dependência, ele já bloqueia todos os endpoints. Então, eu venho aqui, com essa configuração aqui. Se eu fizer esse desabilitar, fizer dessa forma, eu consigo bater nos endpoints. Beleza. Só para falar sobre isso mesmo. E aqui eu perdi todos os imports. Deixa eu voltar tudo. E aí a gente vai falar deles. Eu tenho que tirar o build daqui. Bom, eu preciso anotar como configuration, porque é uma classe que o Spring Security precisa controlar para mim. Eu habilitei o Web Security e eu habilitei o Enable Method Security. Essa anotação aqui, pre-authorize, só funciona se eu tiver essa anotação Enable Method Security. E ela pode estar aqui, como em algum caso vocês vão ver ela por aqui mesmo. Aqui. O pessoal coloca aqui às vezes. Tanto a Enable Web Security quanto a Enable Method Security. Como eu estou fazendo uma classe de configuração com relação à segurança, eu vou colocar elas aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é desabilitar, né? E depois eu faço a configuração do Auth2 Resource Serve e eu chamo JWT Configure. E aqui o resultado ele vai chamar New JWT Converter, que é basicamente esse outro método aqui que implementa converter e ele recebe um JWT. Nesse token aqui, eu consigo pegar os claims, eu consigo pegar as informações que tem dentro dele. E uma das informações é o Helm Access, que ele é um map de string com uma lista de string, onde eu consigo pegar as roles desse meu usuário. A partir do momento que eu pego essas roles, vai ter um atributo lá chamado roles, a gente vai ver daqui a pouco, esse token. Pegando as roles, eu vou ter uma lista de roles, que vai ser aquelas que a gente cadastrou lá no Keycloak. Uma delas é user. E aí eu preciso passar para o JWT
Authentication Token, eu preciso passar o token e uma lista de authorities, ou seja, quais são as roles desse usuário. Só que tem que ser nesse padrão aqui. Ele espera uma lista desse tipo, Simple Granted Authority. E aí eu vou fazer, então, um for em cima dessas minhas roles lá, que estão no nome em string, e vou gerando objetos desse tipo, e eu concateno a palavra role, underline, com o nome dessa role. Por que eu faço isso? Porque no final, esse user, ele também vai adicionar automaticamente um role, underline, user, na hora de testar. Então, eu coloco user aqui, e eu vou receber também user lá, que foi eu cadastrei, então eu faço essa concatenação aqui. E aí eu retorno um JWT Authentication Token. Então é isso que eu faço para essa configuração aqui. E é isso, basicamente. O que mais eu precisei fazer? Obviamente que eu precisei avisar para minha aplicação que a gente está usando o Keycloak. Então eu preciso passar ele qual é o caminho do meu Keycloak, né? Então eu passo aqui o usual URI, que é Helms, aí barra myHelm. Lembra que a gente gerou lá um Helm com o nome myHelm? Tá ali, ó, myHelm. Então eu preciso passar ali esse myHelm. E aqui eu estou usando, na verdade, esse caminho. Esse caminho está aqui, ó. Porque eu preciso passar este outro aqui, caminho que é barra protocol OpenID Connect Sets, que é o que ele precisa fazer, o que ele vai precisar usar para fazer essa autenticação. Essa configuração, basicamente. Não tem mais nada aqui. E agora o que eu preciso fazer? Lembra que o Keycloak vai gerar para mim o token. Então, ou seja, eu tenho que fazer uma chamada para o Keycloak com o meu usuário e senha do usuário, né? Ele vai me retornar um token, e aí com de posse desse token eu faço uma chamada para este cara aqui. Eu vou dar um stop aqui. E, se a gente vier aqui, eu já tenho essa chamada pronta aqui, ó. Helm is my Helm Protocol OpenID Connect Token, tá? Essa informação, se não me engano, ela está aqui, ó. Tem esse OpenID aqui, ó. Ele mostra aqui, ó, um dos endpoints que ele tem, é o token do endpoint aqui, ó. Esse cara aqui. Então, o que eu vou fazer agora é fazer uma chamada. Eu preciso passar no body esse cara grant type aqui, passando que é password, o client ID, que é o cliente que está lá dentro. E aqui, vou passar qual o usuário, qual é a senha do meu usuário. A partir daí, eu tenho um token. De posse desse token, eu consigo chamar 8081, porque eu não estou conseguindo chamar, ó. Se eu colocar o bear token, eu consigo chamar. Olha lá, hello world. E se a gente for no JWT, a gente consegue ter uma noção do que tem dentro desse token, né? Porque lá eu comento que o JWT Converter, ele pega o claim aqui, ó, Helm Access, e depois de dentro do Helm Access ele pega roles. Então, basicamente está aqui, ó. O Helm Access tem um objeto de tipo roles que tem uma lista dentro, né? Então, por isso que ele retorna um map, né? Onde roles é esse atributo aqui, e dentro dele tem uma lista. Então, dentro dessa lista aqui, vai ter esses caras aqui, ó, default role, vai ter essas roles aqui. E aí, obviamente, que o get subject, eu não estou usando aqui, mas eu poderia dar um jwt.getSubject, que vai me retornar o ID do usuário. Esse aqui é o ID do usuário lá dentro do Keycloak. Se eu for aqui em users, pegar o username, olha lá, ó, C817, termina DD5. Onde é que eu estava? Não. Estava aqui. Ó, C817, DD5. Exatamente. Então, esse é o ID do meu usuário. Aqui eu peguei os tokens, mas eu tenho outras informações aqui, ó, como se o e-mail foi verificado, qual é o name, o e-mail, enfim. Então, eu poderia pegar, aqui, ó, getClaim, eu passo qual é o atributo que eu quero, eu poderia passar aqui no getClaim, por exemplo, ali o e-mail, né? Tem ali, e-mail, consigo pegar. Não foi o caso aqui, mas eu poderia. Então, eu acabei pegando só as roles para gerar essa lista do tipo Simple Granted Authority, que ele precisa para que ele consiga validar
nesse momento aqui, se esse usuário tem essa role user. No caso, a gente sabe que ele tinha, tanto é que funcionou aqui o Hello World. E é dessa forma que ele funciona. Claro, a gente configurou o mínimo de coisa possível, tem outras coisas que a gente poderia configurar, mas já é uma forma. Uma curiosidade, caso eu retire, né, essa anotação pre-authorized, ou gere um outro endpoint que não tenha ela, esse endpoint vai ficar aberto, eu consigo bater sem precisar estar com o Access Token configurado na requisição. Então, eu sempre vou precisar, a partir desse momento, agora com essa configuração, todo endpoint que eu quero que ele seja bloqueado, que o usuário só possa acessar se tiver o token, eu preciso adicionar essa anotação aqui e dizer qual é a role que ele precisa ter. Então, daqui a pouco a gente vai ter mais de uma role, alguns endpoints eu vou precisar da role de usuário, outros eu vou precisar da role de admin, enfim, de uma role de colaborador. Aí vai depender muito do escopo da aplicação de vocês. Mas a configuração é essa. O Keycloak, nesse modo que a gente utilizou aqui no Docker, ele está rodando e dentro dele já tem o próprio banco de dados. Então, se a gente for acabar utilizando isso de forma produtiva, a gente tem que configurar um banco separado. Tem um exemplo aqui que ele mostra. Se for rodar num container, por exemplo, tu configura um banco Postgres para ele aqui está configurando um banco Postgres, que aí o que acontece? A aplicação vai estar rodando em um lugar e esse banco vai estar em outro, né? Ele vai estar usando um banco Postgres, aí pode ser o banco da tua própria aplicação, enfim. E aí, se precisar escalar isso, consegue escalar bancos, consegue escalar o Keycloak também separado. Então, esse é o Keycloak. Eu nunca trabalhei com ele de forma profissional, mas me parece uma ferramenta bem interessante. Se não me engano, ele é open source. E aí evita que a gente precise... e além disso, ele trabalha com login social, com login federado. É bem interessante. E é bem simples de implementar numa aplicação que a gente esteja desenvolvendo. Bom, e era isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse código aqui está no GitHub. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O link do Keycloak e do GitHub com esse código aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.